hoje a gente vai falar sobre gravura, né? O que é gravura? No caso, esse processo de gravura. Gravura, como o nome já diz, vem da palavra gravar. Quando a gente desenha, né, a gente está ali colocando uma tinta sobre alguma superfície. Mas gravura já é uma coisa mais marcante. Ou seja, a gente marca aquele desenho, a gente fere a superfície, não mais pinta, né? A gente, quando começa a marcar, a ferir a superfície, a gente está gravando essa imagem nessa superfície. É por isso que a gravura ela é um processo de ferimento, é um processo em que a gente fere, marca a imagem que a gente quer na superfície que varia. E essa variedade, no caso do material utilizado para essa marcação, para essa gravação da imagem, faz com que a gravura possua alguns nomes específicos, né? Por exemplo, o primeiro tipo de gravura foi utilizado através da madeira, que é a xilogravura. Com o tempo se utiliza-se a pedra, que já passa o nome para litogravura. Depois o metal, né? Metalgravura. A gente depois utiliza-se a borracha, que já recebe o nome de linogravura. E por último, que já é um processo mais que envolve mais a tecnologia, mais a questão da industrialização, a gente tem a serigrafia, que é esse processo que a gente utiliza para estampar imagens em tecidos, principalmente em roupas, certo? Essa técnica surge no Oriente, mas é no Ocidente, na Europa, que se desenvolve toda essa variedade e começa a se desenvolver ao ponto das imagens ficarem muito próximas de um realismo, né? A gente tem aí uns exemplos que eu vou mostrar para vocês, para que vocês percebam os detalhes dessa técnica, que é muito linda. E claro, essa técnica ela nasce, né, ela se desenvolve a partir da necessidade da reprodução de cópias de uma única imagem. Então o carimbo, por exemplo, é bem parecido com a finalidade da gravura, ou seja, reproduzir a mesma imagem várias vezes. Então a gravura ela tem essa importância, principalmente quando a tecnologia ainda não está desenvolvida para esse processo de reprodução de imagem. Então a gente vai perceber aí algumas imagens de gravura. Veja aí. Então, como vocês podem ver, né, existe uma variedade de imagens, existe uma variedade de impressão de imagem, desde uma imagem simples, com poucos detalhes, a uma imagem mais rica, com muito mais detalhe, ao ponto de uma imagem ficar bastante realista, né? A imagem preto e branco, como também a imagem colorida. Beleza. Novamente eu vou passar um vídeo para vocês perceberem todo um processo aí de produção da gravura. Assista aí. A origem da gravura encontra-se na pré-história, configurando-se em técnica que o homem primitivo utilizava para expressão e representação. As primeiras manifestações de desenho e pintura desta época representavam formas de animais, fatos da vida cotidiana, festas e acontecimentos históricos. Uma das técnicas que o homem pré-histórico utilizava era a do carimbo. O homem entintava à mão, usando sangue de animais ou tintas extraídas de elementos da natureza, e pressionava contra paredes de cavernas, deixando assim as primeiras cópias de gravuras impressas.
Logo após, começou a rabiscar formas sobre superfícies como pedras, ossos, barros, cascas de árvores, peles de animais e metal. Os chineses são considerados os pioneiros da arte da gravura, como também do papel. O processo de fabricação do papel teve início no ano de 105 d.C., sendo semelhante ao artesanal praticado até hoje. Com a descoberta do papel, os chineses obtiveram a oportunidade de impressão em massa, tornando-o um suporte importante para a gravura e permitindo a produção em série. O primeiro livro impresso conhecido é o Sutra do Diamante, da China, datado de 868 d.C. e pela qualidade demonstrava domínio na arte de impressão e ilustração. As primeiras manifestações de xilogravura na Europa surgem no fim da Idade Média, início da Renascença. A xilografia difundiu-se na Europa devido ao aparecimento do papel, em meados do século XIV. Os navegadores árabes sequestravam os produtores de papel da China e inseriam-nos na Europa pela Rota das Navegações, através da Espanha e Itália. Com o aparecimento do papel na Europa, a xilogravura tornou-se popular, por ser uma técnica rápida, tendo como sua principal característica a multi-exemplaridade. Inicia-se a partir da metade do século XV a gravura em metal, ou também conhecida como calcogravura. Inicialmente, ligada aos ateliês de ourivesaria e armaduras impulsionadas por novas necessidades. Em meados do século XVI, a gravura em metal ocupou o lugar da xilogravura para a ilustração de livros. A gravura em madeira atravessou o século XVII por trás do cenário. A gravura em metal possuía um grande inconveniente: não podia ser impressa junto com o texto tipográfico em uma única prensagem. Ressurge assim, na Europa, a técnica da xilogravura de topo, que consiste em um corte transversal do tronco, propiciando uma gravura com linhas mais finas e definidas, predominando um preto mais homogêneo nas partes não escavadas. Um dos artistas a se destacar na técnica de topo foi Gustave Doré, que ilustrou obras como a Bíblia e a Divina Comédia. Ao final do século XVIII, surge a litografia, gravação com a matriz de pedra. Esta técnica foi desenvolvida por volta de 1797 pelo dramaturgo tcheco Alois Senefelder, que buscava um meio econômico de imprimir partituras musicais e teve a ideia de escrever as notas em uma pedra de grão fino usando uma pena. Reconhecendo que a tinta gordurosa à base de óleo empregada por ele repelia a água, descobriu um novo meio de impressão. A impressão em linóleo, material industrial utilizado e aplicado em revestimentos de piso, desenvolveu-se por volta de 1920 e foi adotado por Kandinsky, Matisse e Picasso. Esta técnica é semelhante à xilogravura, mudando apenas o suporte. Ao invés da madeira, usa-se o linóleo e baseia-se em uma matriz de borracha. A partir desta técnica, houve vários desdobramentos da gravura, tais como frottage, stencil e serigrafia. A palavra frottage deriva do termo francês frotter, que significa esfregar. Martins explica que o papel é colocado sobre o material a ser impresso, podendo constituir texturas diversas. Segura-se firme o papel e esfrega-se o lápis de cera na posição horizontal, até aparecer em todas as formas. Esta técnica leva à observação de texturas e ao enriquecimento da experiência, como manipulação de materiais. Por volta do ano de 1914, nos Estados Unidos, desenvolveu-se a técnica de serigrafia artesanal, que consiste em transferir a imagem feita em molde vazado com o auxílio de uma tela de seda, possibilitando a impressão de várias cores. A serigrafia é considerada como um procedimento gráfico versátil e maleável,
sendo possível, por meio dela, estampar sobre qualquer superfície, como tecido, plástico, vidro, cerâmica, madeira, metal, de acordo com a possibilidade das tintas utilizadas. A serigrafia industrial é um processo de impressão comumente utilizado com fins comerciais. Utilizada pelos artistas da pop art, a serigrafia nas artes visuais é muito explorada, devido às experimentações que a técnica oferece, proporcionando autenticidade e qualidade às produções artísticas, distanciando-se da aplicação comercial em larga escala. Por ser um processo barato, né, de reprodução, e o Nordeste ser um lugar onde a madeira ela é encontrada de forma fácil, então o processo de gravura ela se espalhou e foi bastante utilizada, principalmente na literatura de cordel, onde as pessoas que produziam aqueles livretos, né, utilizavam dessa técnica para fazer cópias daqueles livrinhos, onde continha toda uma imagem que trazia referências à cultura nordestina, ao dia a dia do nordestino, como a gente vê em alguns exemplos que eu vou mostrar aí. Bom, depois dessa viagem que a gente pôde compreender e notar um pouco dessa arte, né, que não nasceu com esse conceito artístico, mas ao longo do tempo ele ganhou esse conceito como arte, a gente vai conhecer, né, um outro tipo de técnica de gravura, que é o isopor gravura, que é quando a gente faz a marcação do desenho, quando a gente utiliza o isopor como base para a reprodução da imagem. Eu vou colocar o vídeo onde vocês vão perceber toda a construção da técnica, e esse vídeo também vai explicar a vocês a atividade que eu vou passar para vocês. Ou seja, vocês vão fazer uma gravura através do isopor, certo? Vocês vão utilizar qualquer imagem. Detalhe, use imagens simples, não procure imagens complexas, porque dificulta o trabalho de vocês. E outra, não faça desenhos pequenos também, que provavelmente você vai ter dificuldades na hora de reproduzir. Utilize aquele fundo que vem na pizza, aquele isopor que vem embaixo redondo. Geralmente quando a gente compra pizza, vem embaixo. Você pode utilizar também aquela bandeja quando a gente compra queijo, presunto no supermercado. Enfim, então utilize esse material, que é um material bom, né? De graça, porque vem junto com a mercadoria. Então vocês primeiro desenham, depois pegam um palito ou um bocal de caneta, qualquer coisa que você possa ir por cima do risco que vocês fizeram, marcando, e depois faz a reprodução. Aliás, vocês vão perceber aí no vídeo que ensina toda essa técnica. Então, valeu! Tchau, gente! Materiais para realizar xilogravura no isopor: bandeja de isopor, lápis, caneta, pincel e tinta preta e uma folha sulfite. O primeiro passo para fazer a xilogravura é fazer um desenho no isopor. Com muita força aqui, ó, faz o vinco. Nesse caso aqui eu fiz um galo, aquele galo que canta de madrugada e acorda os vizinhos. Já deixei pronto para agilizar o nosso trabalho. Vocês podem fazer o desenho com lápis antes, depois passam a caneta com força, ó, com muita força. Ó. Esse vinco é fundamental para que depois o desenho na folha onde a gente vai imprimir fique claro. Agora vamos aplicar a tinta preta
em cima do desenho. Folha sulfite, colocar em cima da nossa futura obra. Colocou e vamos passar a mão, como se fosse um ferro de passar roupa. Passando. Imprimir nosso galo agora. Ele vai sair cantando. Ok? Vamos lá. Olha a surpresa.